Olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram, que bom que vocês estão aqui outra vez, não é? Que bom que vocês estão curtindo meus vídeos, que bom que tá chegando inscritos. Eu fico assim muito feliz por isso, viu? Hoje eu vim aqui para falar sobre violência psicológica. Meu nome é Cidinha Carvalho e eu sou do canal 50 Idade Perfeita. Bom, gente, às vezes acontece determinadas coisas que a gente nem percebe, né? E muitas vezes a gente passa por determinados acontecimentos e a gente não nota. Por quê? Porque a gente está tão acostumado no dia a dia que a gente acaba achando que é mais uma coisa, achando que é normal, né? Muitas vezes as mulheres passam por violências psicológicas até mais do que os homens, né? Estatisticamente falando. Mas os homens também passam, não só no trabalho, mas na família, muitas vezes até em roda de amigos. E por incrível que pareça, né? As pessoas não percebem isso. No casamento em si, é que existe mais essa violência psicológica. Mas o cotidiano meio que cobre isso, né? As pessoas têm muitas coisas para fazer e acaba não percebendo o que está se passando naquela vida, o que está se passando com os filhos, com o marido. E quando você percebe, quando você lê o assunto, ou quando você de repente escuta falar, vê uma reportagem, ou houve um acontecimento que chegou ao extremo por causa da violência psicológica, é que muitas vezes você para, analisa e percebe que você está no meio de uma violência psicológica. Eu estou dando um exemplo de várias pessoas que eu convivo no meu trabalho. Então, eu já passei também por violência psicológica. E na época, pra dizer a verdade, eu nem percebi que eu estava no meio, né? Porque existe aquela violência psicológica que gritante, né? E existe aquela sutil, que você demora para perceber, né? Vou dar um exemplo. Ah, de repente você é casada e aos pouquinhos seu marido vai não deixando você usar batom, por exemplo. É um exemplo banal, mas que fica mais fácil de ser entendido. Você gosta de usar, mas aí você casou, um belo dia você foi sair e ele falou assim: meu amorzinho, esse batom não combinou com você. Não tá legal esse batom. Aí você vai, tira o batom ou então coloca outra cor. E ele vai no outro dia falando uma coisinha, no outro dia também. Aí passa outros dias e ele vai anulando você pouco a pouco. E quando você percebe, você não tá mais usando batom. E por incrível que pareça, eu não sei o que acontece, que você fica achando que você não está usando mais porque você não gosta mais, porque você não quer mais. Vocês notaram como foi sutil ele falar que o batom não ficava legal em você? Foi uma violência, mas você não percebeu. Claro que tem aquela violência gritante, né? Tem aquele marido que, quando sai com você, que lhe vê de batom, diz: você só sai comigo se você tirar esse batom. Porque não quero, não gosto, não gosto do gosto, não gosto da cor, enfim, você acaba tirando para evitar confusão, para não se atrasar no compromisso, enfim, por uma série de fatores, né? E vai acontecendo diversas coisas, né? Muitas vezes esporadicamente, mas que ao passar do tempo, no passar dos anos, você vai se anulando e você não vai percebendo isso. Não deixa de ser uma violência psicológica.
A gente vê muito na estatística, né, nos jornais, nas revistas, na internet, né, nas redes sociais, violência contra a mulher. A maioria das vezes a gente vê agressões físicas, né? E muitas pessoas eu já ouvi e já vi pessoas falando assim: graças a Deus eu não passo por isso. Porque a agressão física é o extremo, né, gente? Mas a violência psicológica, ela deixa marcas tão profundas que vocês nem imaginam. Vou dar outro exemplo. Uma mulher obesa, por exemplo, né? Ela vai engordando com o passar do tempo, ela é casada, vai engordando, e o marido todos os dias diz uma coisinha, né? Você tá engordando, para de comer, tem certeza que você vai comer isso? Por que você não come um pãozinho só? Enfim, essas coisas que diariamente você vai ouvindo, né? Sutilmente, né? Mas existe também aquelas coisas que você ouve de uma forma tão brutal, né? Que você tem vontade de se esconder, né? E isso tudo é violência psicológica. O fato de você deixar de fazer uma coisa para agradar alguém. Não é só marido não, viu, gente? Eu estou só dando exemplo de casal porque é mais fácil. Mas não é só com marido, não. Chefe no trabalho, amigas, inclusive filhos, né? Eu conheço muitos filhos que também fazem violência psicológica com as mães, com os pais, né? E olha que é uma vertente muito complicada, viu? Porque você fica entre a cruz e a espada. Porque você quer agradar seu filho e ao mesmo tempo você se anula. E quando você percebe, você já não tem mais identidade. Então, o que a gente deve fazer, né? Primeiro de tudo, a gente tem que se conhecer. A gente tem que pensar, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, né? Tudo é a base da educação, sempre falo isso em todos os meus vídeos. Educação no sentido de conhecimento, né? No sentido de você não ser ignorante, na verdadeira forma da palavra ignorância, na falta de conhecimento. Então, se você souber sobre determinado assunto, você pode muito bem se enquadrar dentro daquele assunto, ou não. Então, se você perceber que você está sendo violentado, você tem que fazer o quê? Cair fora. Ou então tomar uma postura, né, a ponto de você mostrar para aquela pessoa que está ali violentando que chega, você não suporta mais aquilo. Porque se perdurar, gente, se continuar, você vai se anulando cada dia mais você vai se anulando e você vai ser infeliz. E não é isso que a gente quer na vida. Não foi para isso, né, que a gente nasceu. Então, a violência física é muito séria, mas a violência psicológica, ela deixa marcas, talvez irreversíveis. Violência de pais com filhos. Vou dar um exemplo. A sua mãe diz assim para você: nem adianta estudar, queridinha, porque você é burra, você não vai passar em nada que você faça. Gente, já analisou isso? Eu vi, eu já presenciei muita coisa assim. Muita coisa desse gênero, entendeu? Vocês imaginam uma pessoa viver, né, com um pai, ou com uma mãe, ou até com os irmãos, né, lhe falando quase que diariamente que você não é capaz de determinada coisa. Você vai acabar acreditando naquilo. Então, a violência psicológica, muitas vezes, ela começa de casa. E às vezes até o próprio agressor não percebe que está violentando. Eu tenho contato com um grupo mensalmente.
esse grupo é preciso, é necessário o apoio dos familiares. E eu percebo que muitas vezes não existe esse apoio, né? Os familiares agem o contrário. Então fica muito difícil do resultado ser positivo. A gente sabe que a família é a base de tudo. E se você tem um pai, ou uma mãe, ou os irmãos, que sempre lhe violenta, fica meio complicado, né? Então você tem que estar atento para essas coisas, né? Você tem que ser muito seguro, você tem que prestar atenção, que nem sempre o erro é o seu. Prestar atenção e perceber que às vezes o erro é do agressor. Muitas vezes o agressor, pelo fato dele ser tão incompetente, ele acaba jogando essa incompetência para terceiros. Então, gente, a violência psicológica interfere durante todo o tempo da sua vida. Pode começar quando você é criança, quando você cresce, vira adolescente, quando você casa, quando você fica pai, fica mãe, né? E até mesmo quando você chega na idade melhor, né? A idade após os 50 anos. Eu vejo muitos idosos, né? Que são submissos aos filhos. E existe essa violência psicológica tão clara para quem está fora, né? Mas às vezes o agressor e a própria pessoa que está sendo agredida não está percebendo. É muito mais fácil quem visita, né, um vizinho, um parente distante, perceber que está acontecendo essa violência psicológica. Então a gente tem que estar atento para não ser agredido. A gente tem que ter força de vontade para dizer não. Eu sei que é muito complicado. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar não. E eu já sofri assim muitas coisas por causa disso, porque para mim dizer não é muito difícil. Eu me prejudico de todas as formas, de todas as maneiras, porque eu evito dizer não. Mas às vezes dizer não é necessário, né? E a violência, ela não está só visível aos olhos, né? Então, quando você percebe, às vezes pode ser até tarde. Vamos ficar atentos, né? Não só para a gente não sentir na pele essa violência, mas também para não fazer com ninguém, porque muitas vezes pode acontecer da gente estar sendo o agressor, né, e não tá percebendo. Você vê agora nessas redes sociais, né, com essa coisa, essa febre de celular, né, o fato de o seu companheiro exigir que você mostre a ele o celular, ele pegar o seu celular e olhar seu celular todo, é uma violência, né? E tem que existir privacidade. Claro que entre o casal não pode ter nenhum tipo de segredo, né? Mas tem que existir a privacidade. Então, muitas vezes tem determinadas coisas que você pode pensar que não é violência, mas você está sendo sim violentado. E o que a gente tem que fazer, né, para não passar por isso? Então, eu volto a falar. A gente tem que ter segurança, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender o que é violência psicológica, para poder a gente perceber se está dentro desse quadro ou não. Perceber se a gente está sendo agredida e perceber também se a gente é o agressor, né? Então, é muito importante a gente estar por dentro desse assunto, porque é um assunto que a vida acaba que fazendo com que dentro das casas da gente aconteça.
muitas vezes de forma invisível aos olhos, né? Então vamos pesquisar, vamos ler, né? Vamos conversar com quem entende, para que a gente não seja o agressor e também não seja agredida, tá bom, gente? Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like. Se vocês puderem comentar, né? Se vocês já sofreram alguma violência psicológica, comente aqui embaixo. Se vocês conhecem alguém, né? Conhece outras formas de violências psicológicas, dê exemplo aí pra mim, né? Porque às vezes esses comentários, sabe, gente, ajuda muito para quem tá lendo, porque a pessoa percebe muitas coisas, né? E compartilhe, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês e fico com Deus, tá?